Boa noite, mais uma quinta-feira no Meditando com Elô, com live, e hoje vamos falar sobre a impermanência e como lidar com o inesperado. E antes de começar a nossa live, eu gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, 28 de novembro, vai haver uma aula online fechada. Eu vou dar uma aula online fechada para aquelas pessoas que estejam interessadas em acelerar seu processo de desenvolvimento pessoal através do treinamento mental para alcançar a atenção plena e saber lidar com suas emoções para viver uma vida mais leve e feliz. E essa aula vai se chamar, ou se chama, O Caminho para a Mente Feliz. E o link de inscrição, como é uma aula em circuito fechado, para quem realmente esteja interessado em acelerar o seu processo de transformação em diferentes áreas da sua vida, pois precisa se inscrever e depois eu vou avisar quando vamos ter uma outra live na semana que vem para suprir a live de quinta-feira que eu não vou estar fazendo, eu vou estar fazendo essa aula em circuito fechado. Então é necessário se inscrever porque as vagas são limitadas e é só para quem está interessado em acelerar o processo. E o link de inscrição está na bio do meu Instagram e podem me mandar uma mensagem no direct do meu Instagram. Eu quero e eu envio o link diretamente. Bem-vinda, Elaine, à nossa aula sobre impermanência e como lidar com o inesperado. E a questão mais interessante é que o budista não considera que as coisas sejam inesperadas. Considera que deveríamos sempre estar preparados para o inesperado, porque o inesperado, na verdade, é o esperado. O inesperado vai ocorrer sempre, porque a impermanência é uma das leis do universo. Tudo muda e se transforma momento a momento, instante a instante, mesmo quando nós não nos damos conta disso. Em geral, a gente demora para notar a nossa impermanência. Desde o momento em que nascemos, cada segundo somos impermanentes porque já começamos a amadurecer, envelhecer e em cada segundo estamos mudando. É mais visível quando somos bebês, porque a cada semana a mudança é grande, a cada amamentação ou cada semana sendo amamentado ou tomando leite na mamadeira, o que seja, o bebê já vai engordando as gramas necessárias e a gente fica sempre de olho em cima junto com o pediatra, e a transformação no primeiro ano de vida é muito acelerada, muito rápida. Depois os anos vão passando ainda na primeira infância rapidamente, mas depois de uma certa idade em que a gente madura, 21, 22, parece que fica mais lenta a nossa percepção da nossa transformação. E não percebemos, ao redor dos 30, 40, não percebemos muito que diariamente estamos mudando. Agora, uma coisa é certa, para nós mulheres, eu acho que percebemos a cada 6 meses uma mudança grande, principalmente depois da menopausa. A minha menopausa veio quando eu completei exatamente 50 anos. No mês que eu fiz 50 anos, eu já não menstruei mais. E
eu me lembro que a cada ano, até os 55, a mudança era anual, mas já era perceptível. Depois dos 60, a cada semestre eu percebia a mudança. E agora, depois dos 70, mais ou menos a cada mês, 2 meses, eu sinto a mudança bem presente. Porém, tenho presente na minha mente desde janeiro do ano 2000, quando eu tinha 40 e pouquinhos anos. Eu tenho muito presente na minha cabeça que realmente a gente muda e se transforma a cada instante. Percebemos as flores brotarem, nascerem, desabrocharem e morrerem. Olhamos, vemos as frutas nascerem, amadurecerem, caírem da árvore, apodrecerem às vezes. Por exemplo, aqui em Bauru temos muitas mangueiras e árvores de acerola na rua. É fácil ver esse processo, mas não ligamos com o processo natural da vida que está acontecendo com tudo e com todos. Esquecemos de que as pessoas mudam e mudam de humor, nós mudamos de humor e o inesperado e a transformação é diária. Tem gente que o humor muda radicalmente durante o dia várias vezes, outras pessoas com menos intensidade. Mas todos nós mudamos. Tem pessoas que mudamos, como eu, por exemplo. O humor hoje em dia muda em dias. A maioria dos dias eu já agradeço, acordo agradecendo de estar viva e busco agradecer o máximo de coisas que vem na minha mente no minuto em que eu desperto. E quando eu comecei a fazer esse exercício, eu noto que mais e mais dias eu acordo animada, já com vontade de pular da cama e já sentar para meditar e de sair em direção a buscar o que fazer para alcançar meus objetivos da semana, para concluir esse meu curso, desde que eu comecei com a ideia de organizar meu conhecimento e montar esse curso de desenvolvimento pessoal por treinamento mental para ativar a atenção plena com meditações do budismo tibetano. Cada dia eu tenho várias tarefas para fazer. E claro, tem dias em que a gente está mais cansada, mais desanimada. E, em geral, além da nossa mudança, transformação, e que é inesperada, porque às vezes a gente desperta e uau, percebe que não está com aquela energia que queria estar por tudo que tem que fazer no dia. Já por esse inesperado esperado, ainda temos que lidar com o inesperado, que deveria ser esperado, da diferença de humor das outras pessoas. De repente temos que trabalhar com uma pessoa e a gente sabe tudo o que tem que fazer, chega a 1000 por hora no escritório ou entra na nossa reunião online e a outra pessoa está com energia zero. Inesperado, que devia ser esperado, porque a impermanência é lei universal, ocorre a cada segundo. Então, em vez de nos chatearmos, porque uau, marquei essa reunião com essa pessoa às 8 da manhã, eu despertei cedo, me animei, tô com toda a energia para fazer o exercício e a pessoa não tá atenta, não tá acordada e eu fico brava,
que vai adiantar? Me chateio porque ela não está na tônica em que eu queria que ela estivesse. Claro, o ideal seria que ela tivesse na mesma velocidade, com a mesma carga de energia que eu, para trabalharmos juntas ou para fazermos o passeio juntas, coisa que acontece quando saímos de férias, programamos vários passeios, várias coisas e vamos com amigas ou vamos com a família e de repente no dia de fazer aquele passeio que a gente tanto sonhou, programou, metade da família não está animada. Ou saímos com a família do primo e eles acordam e falam: nós não queremos realmente fazer esse passeio. Inesperado, que pode ser um balde de água fria na nossa cabeça, mas se lembrarmos que a impermanência é uma lei do universo, nós todos, tudo e todos, nos transformamos minuto a minuto, segundo a segundo. Tudo muda e se transforma, incluindo nós e todas as demais pessoas. Em vez de ficarmos chateados, com raiva, e levar um susto com esse inesperado, deveríamos sempre, diariamente, nos preparar para que o inesperado aconteça. Porque é uma lei universal. O inesperado é natural. Porque se tudo muda e se transforma momento a momento, se a impermanência é uma lei universal e rege a todos os seres vivos e a todas as coisas, porque veja, compramos móveis, mesas, objetos de decoração, roupa, e elas também estão se transformando dia a dia. E um dia rompem, um dia quebram, um dia desbota, um dia o elástico para de voltar ao normal. Porque, na verdade, não vimos, mas cada dia que puxávamos aquele elástico, ele voltava um pinguinho menos para a posição onde ele estava antes de ser puxado. Nós não percebíamos isso e continuamos puxando sem nos dar conta de que cada dia ele voltava menos à posição de quando ele começou. E aí, uau, nossa, essa blusa de elastano ou de elástico, essa meio que for, olha aí, já gastou. Era esperado. Eu quero usar hoje de manhã, tô correndo para ir ao trabalho, vou pegar, lavou ontem e olha o estado. Ok, rapidamente pense em outra roupa e espere que as coisas se desgastem. Porque tudo que é feito de partes, um dia se desarma. Nós somos feitos de parte. Tudo é feito de partes. Porque somos feitos de átomos, células, sistemas, órgãos, átomos que têm partes, prótons e nêutrons. Todo ser vivo e todas as coisas que existem são feitas de partes, de moléculas que se juntam e podem se separar quando envelhecem, vão desintegrando, deixam de estar coesas e vai se transformando. Então, em vez de ficar brava, em vez de ficar chateada, em vez de ficarmos irritados, se a outra pessoa muda de humor de uma forma inesperada,
o melhor é, opa, levei o susto, respiro fundo, me acalmo e busco conversar e chegar num acordo. E quanto mais meditamos a respeito de que a impermanência é uma lei universal e tudo e todos mudam e se transformam a cada momento, na verdade, o inesperado não existe. Porque é esperado que mudanças de humor ocorram, que mudanças de decisão ocorram. Claro que muitas vezes uma mudança de decisão pode resultar numa situação grave, né? Alguém que compre alguma coisa de você, te pague a primeira parcela e decida que não vai pagar mais, isso é horrível. Claro, é um problema, mas mesmo assim. Então, se você sabe que a impermanência é regra, lei universal, mudanças ocorrem, se cerque o máximo possível com todos os cuidados para evitar o inesperado. Porque ele ocorre com mais frequência do que a gente imagina. Então, sempre buscar ver o máximo de detalhes possíveis quando tomarmos uma decisão e ainda assim estar flexível para o inesperado sobre o qual você não contou que podia acontecer. Por exemplo, eu fiz um curso de economia com a Luciana Fiot, que está no internet. Nossa, esqueci o nome do curso agora, como que é? Logo eu vou lembrar, mas é Luciana Fiot e os cursos dela são maravilhosos. E é o que ela fala. Ela ajuda a gente a fazer a fotografia financeira, organizar primeiro suas finanças e depois até aprender a investir. E para organizar, se a gente anota todos os gastos que faz e busca anotar em blocos. Então, os gastos que eu faço com a casa para viver, talvez eu tenha que pagar aluguel, condomínio, aí água, luz, blá, blá, blá. Se a casa já é própria, o apartamento já é próprio, bom, eu tenho condomínio, se não tenho condomínio no apartamento, eu tenho IPTU, eu tenho água, gás, eletricidade, daí fazemos o bloco das comunicações, anota tudo, o bloco da saúde, e ela faz a gente fazer o exercício de anotar todos os gastos por blocos, né? Vestimenta, e em geral é muito interessante que a gente até, algumas pessoas realmente passam por cima de coisas, por exemplo, consulta médica, bota na saúde somente o valor do plano e o valor dos remédios que toma no mês e esquece de anotar o valor das consultas que tem que fazer semestrais. Por exemplo, nós mulheres, ginecologista a cada 6 meses, e mamografia, ultrassom, e as pessoas esquecem de anotar isso, e tem que ser feito, e mesmo na maioria dos seguros, a gente tem que pagar uma parte a mais por esses exames que faz. Algumas pessoas têm 100% incluído no valor do seguro, outras não. E além de tudo isso que você anota, ela sempre coloca lá, volte atrás na tua fotografia financeira, em cada bloco e coloque reserva para o inesperado, o esperado que possa acontecer na casa. Quebrou um eletrodoméstico, quebrou a tua lavadora secadora, quebrou ou parou de funcionar o congelador da tua geladeira, ou a geladeira pifou. Nossa, mas
vai fazendo uma caixinha para aquilo. É a reserva financeira para os gastos da casa, a reserva financeira para os gastos do seguro-saúde. Eu tenho seguro-saúde Unimed, comprei um seguro-saúde Unimed para a Sharon, cada uma de nós tem seu seguro-saúde. Eu controlo ela já com 13 anos, vai, cada 6 meses a ginecologista também tinha controlado todos os exames e tenho uma caixinha para o inesperado da saúde, apesar de ter o plano de saúde para cada uma de nós, que se precisar de uma cirurgia de emergência, tá tudo coberto. Porém, tivemos dengue em junho. Passei muito mal, mas eu não tinha febre. E então, era febrícula de 37 e pouquinho, passei mal em casa, deixei de dar minhas aulas na USP, consegui fazer, bom, teve live que não consegui fazer, algumas outras fiz me sentindo muito fraca, mas apesar da minha caixinha, o inesperado da Sharon bombou de tal maneira que estourou todas as caixinhas que eu tinha para todos os outros. Por quê? Ela teve 4 semanas de 4 episódios de 49 de febre, de ter que estar saindo correndo com ela para o PA da Unimed, e os médicos viam e mandavam fazer toneladas de exame. Então ela fez todos os exames de sangue, de pulmão, radiografia, tudo que podia 4 vezes no mês. E estourou até a minha reserva financeira de saúde da casa. Eu tive que juntar tudo porque o plano de saúde dela, com 13 anos, para vocês terem uma ideia, que custa 280 e poucos reais, pela saúde dela, que é excelente, não é uma criança que tem nenhuma prévia de nada, é uma criança saudável, uma pré-adolescente saudável. Nos meses que vai a ginecologista, porque agora ela já não vai mais ao pediatra, a ginecologista cobre e já são menos vacinas, né? Nos meses que ela vai, ela já faz, ela ainda não faz mamografia, mas já faz ultrassom de, como é que fala? Aqui do ventre, e faz o exame de ginecológico, oscila entre 200 e 400 2 vezes por ano, 300, 280 e tanto, a maioria dos meses. Depois desse mês de dengue, foi para 2.800 a conta dela. E eu tive que chupar e ainda usar do mês futuro. Ou seja, mesmo se preparando para o inesperado, um grande inesperado pode acontecer. E isso é uma questão em que precisamos estar preparadas, ter um investimento, ter reservas, porque algo repentino grande pode ocorrer. E outras das questões muito, muito importantes, o inesperado do humor da nossa família, das pessoas com quem mais convivemos, dos nossos amigos. Cuidar para isso, porque a importância tão grande de viver uma vida leve e feliz, se somos seres que gostamos de viver em comunidade, a importância que precisamos dar no cuidado das nossas relações, para que elas sejam leves e flexíveis. E para que sejam leves e flexíveis, se eu combinei uma viagem com alguém, buscar entrar em acordo antes,
mas verificar daquele jeito, não é chegar e falar, olha, ai que legal, eu que pensei em organizar essa viagem, convidei vocês, então o plano da viagem é esse. Não vai funcionar. Porque talvez algumas amigas dizem, ah, ok, mas quando chegar lá, na hora, eu não quero fazer esse programa. Então, desde antes, como sabemos da impermanência, que é lei universal, ocorre a cada segundo, e o inesperado é mais esperado de acontecer do que não, então é sentar antes, conversar com o pessoal, verificar bem se querem, votar antes para não brigar durante a viagem. Quantas vezes isso ocorre? E ainda por cima saber que de repente, num dia em que tudo estava planejado, uma decide não ir e duas outras ficam com preguiça e não querem ir. E você vai estourar com todo mundo e perder a amizade? Vai valer a pena? Claro, não é legal. De repente, principalmente numa viagem internacional que você não sabe quando vai poder voltar para a Grécia, para os Estados Unidos ou até mesmo dentro do Brasil. Foi para o Nordeste, pretendia ver tal e tal coisa e metade não quis, pois respira fundo e se puder, vai sozinho, entra numa excursão. Não deixe de fazer por ficar chateada, mas também evite brigar com as pessoas que por outra razão ou simplesmente porque acordaram de forma impermanente, sem o humor para fazer, não vai brigar, mas se prepara. Quanto mais preparadas estamos, quanto mais preparados estamos para o inesperado, mais facilmente conseguimos ser flexíveis e encontrar a melhor forma de agir. Quanto mais nos preparamos para isso, mais fluido. Quanto mais nos preparamos, quando ocorre, assim, a chateação passa num segundo, paramos, ok, então, lá, vamos nos organizar. Não deu mesmo para fazer? Aceitação. O que é mais importante? Esse passeio ou uma amizade de 20 anos que muitas vezes estraga numa viagem? Quantas vezes? Ou até, como uma amiga minha, quando vivia no México, combinou com outras e de última hora eu não pude ir, vivíamos na cidade do México, e se organizaram para ir para Cancún. E iam para o barco do namorado de uma delas e seria no barco o tempo todo, iam ficar de ilha em ilha e... Claro que um pouco antes não deixei ninguém na mão, mas quando tinha que confirmar, algo ocorreu com o meu trabalho, a empresa que eu tinha com meu marido lá, e não pude ir, avisei, não fui. E não é que no primeiro dia de barco, uma delas que não estava acostumada, escorrega, cai e quebra a costela. E se vocês imaginam, qualquer que seja o barco, nunca as acomodações são como em casa. As camas, não era um iate, era um barco. Bom, mas as caminhas são assim, ou você tem que tirar a mesa da salinha de refeições e aí abaixa a mesa e transforma numa cama de casal, mas é uma coisinha assim, menor, em geral com o pé para fora. É gostoso, mas não para quem tá doente e não para quem tá com a coluna, com a costela quebrada, não a coluna.
E com a costela quebrada, não sei se vocês sabem, não se pode engessar. É faixa e uau, é difícil para tudo, para ficar em pé, para sentar. E aí, uau, vários dos passeios e sempre fizeram, algumas foram, já não fizeram metade porque o barco não podia ir na velocidade pretendida para fazer todo o programa, então já o programa cortou pela metade e as amigas se cotizaram, algumas, cada uma perdeu um passeio, porque cada dia que algumas faziam um passeio, uma ficava com ela no barco. Vale a pena preservar as amizades e as pessoas? Quantas vezes chegamos num restaurante, pedimos um prato maravilhoso e vem um cabelo ou alguma outra coisa aí. Adianta estourar com o garçom? Importante, porque além de você ficar tão chateada, chateia todo mundo que está em volta e atrapalha tanto que o melhor é, uau, devolve o prato, não come mais, decide se vai aceitar alguma outra coisa ou não e continua a noite até o final. Eu, por exemplo, se tenho que devolver um prato, não aceito outro. E quem fica chateado em geral, mas com toda a delicadeza. Nunca briguei num restaurante, nunca falei alto, nunca devolvi socando o prato. E acho que é importante não fazê-lo. Cada um sabe. Principalmente porque a cada reação que a gente tem dessa, a gente vai sofrendo mais também. Além de ser grosseiro com o garçom, que não tem nada a ver com a história, porque quem deixou escapar foi o chefe, né? Ou o sous-chefe, ou cozinheira, ou cozinheiro. Mas a gente também, porque lembrem, cada vez que explodimos de raiva, é cortisol no nosso organismo, é hormônio de estresse. É baixa imunidade, é energia desnecessária. E quanto mais nossa espiral vai para baixo, tudo piora. A gente fica mais irritado, estraga a noite, até para nós. E que dirá para todo mundo em volta. E ok, meu filho precisava ter feito a lição de casa, minha filha. Não fez? Ou voltou com a nota baixa? Abriu assim o boletim e a luz vermelha tá piscando. Dá vontade de esganar, eu sei. Eu também já senti isso. Mas adianta gritar, brigar, e mesmo que ele fique triste, chateado, com a cabeça baixa, ou diminui o ânimo de estudar, ou tá calado, finge e nem liga. Quem explode é você. Então, o mais importante é, bom, se não passar de ano, o que vai acontecer? E o que aconteceu? O mais importante é perguntar o que aconteceu. Aí, você sabe, se repetir e os pais tiverem poder aquisitivo para pagar outra escolaridade numa escola privada, vai ficar com crianças mais novas do que você e repetir o mesmo conteúdo outra vez? Você acha que isso vai ser legal? Buscar falar com calma depois daquele susto. Eu acho que isso cala muito mais nos jovens do que uma bronca gritada. E eu também passei por aquela fase de como você faz isso, uma escola excelente, a gente... Não adianta.
O esperado por nós eram notas ótimas, mínimo 8, né? Aí vem um 5, um 4, e hoje em dia que a média é 5. Como que pode ser uma média de estudo metade do conhecimento? Acho que pelo menos 70%, mas vamos lá. E que ainda não tire nem o 5. Mas vai adiantar explodir? E é um inesperado, esperado que pode acontecer. O muito, muito, muito importante é lembrar que a impermanência é uma lei universal. Nós todos os seres vivos, mudamos e nos transformamos segundo a segundo. Sabemos que mudamos de opinião, sabemos que mudamos de humor, sabemos que nosso corpo envelhece dia a dia. Madura, muda, envelhece. Sabemos que tudo que está ao nosso redor, que é feito de energia numa X frequência vibratória, como tudo é feito de átomos, de moléculas. Moléculas são aglomerações de átomos e cada átomo é dividido em partes. Tudo que é feito de partes muda e se transforma. Vemos as coisas irem envelhecendo. Vemos os animais, casquinha de ovo agora aqui na cidade para todo lado. Tem muita guacamaia que eles chamam, que é um periquitinho verde lindo que tem muito aqui em Bauru. Ainda tem muito tucano, que de repente a gente vê voando, muita rolinha, muitos passarinhos, muito colibri. E agora que começou a esquentar mais, a gente vê as casquinhas de ovo, a gente vê os filhotinhos, a gente vê no ninho. Tem 2 árvores em frente aqui ao prédio, numa delas tem um ninho, já tem 3 fofinhos lá. E a gente também vê pássaros mortos na rua, ou atropelados, ou porque já chegou a hora, às vezes, uma rolinha que tá piando num cantinho ali da calçada, já tá chegando ao fim. As flores, a gente vê a impermanência ocorrendo à nossa volta. Lembrar que ela está ocorrendo conosco e vai ocorrer com tudo que temos. Se vai gastar, vai quebrar, vai romper, vai chegar ao final, vai envelhecer. E sabemos que vai ocorrer com as pessoas com quem nos relacionamos. No trabalho, como amigos, na família próxima, na família estendida, com os vizinhos, com todo mundo. Com filhos, pequenininho, um docinho, entrou na adolescência, socorro, nos moods diferentes aí, nas alterações de humor por causa dos hormônios. Se a gente não se prepara, vai explodir diariamente. E mesmo quando está preparado, de repente, uns dias ótimos, e aí você fala alguma coisa, e a gente leva um susto. O importante é, a flexibilidade. Respiro fundo, ok, inesperada esse grito, essa fala mal criada para comigo, mas vamos lá. Lembra que a respiração é o que a gente tem de mais próximo dentro de nós, da nossa energia. Podemos ficar dias sem comer, dias sem água, poucos minutos sem respirar. Então, a respiração
vem de dentro para fora de nós e dentro de nós se permeia por cada célula do nosso corpo, levando oxigênio, limpando o gás carbônico. É um contato direto com essa nossa casca que protege nossa energia central, nosso ser, retorna para ela. Levou o susto, começou a vir a irritabilidade antes de abrir a boca. Respira. Alguém foi grosseiro com você? Respira antes de abrir a boca. Respira para se dar o tempo de refletir, ainda que seja por alguns segundos. Aquela maravilha da integração de todos os conceitos que é tão claro na nossa vida e que a filosofia budista vê assim claramente. Agir ou reagir. O inesperado, em geral, determina reação. E já sabemos que reação, na maioria das vezes, gera pororoca, gera atrito. Então, o inesperado, temos que lembrar, quando ocorrer, de rapidamente paro, respiro por alguns segundos para, em vez de reagir, encontrar a melhor maneira de agir. E quanto mais me lembro de que a impermanência é uma lei universal e o inesperado pode ocorrer a qualquer segundo, eu cuido mais, me preparo para que mais rapidamente eu encontre a melhor maneira de agir quando ele ocorrer. E aí, meninas, falei de montão direto desde o começo. O que vocês têm para comentar? Bem-vindas todas! E quem entrou mais tarde, pois a live fica gravada. O que é que vocês têm para comentar ou querem perguntar sobre a impermanência, a lei da impermanência, uma lei universal? E sobre, não sei, talvez alguma de vocês tenha uma formulinha pessoal para lidar com o inesperado, que na verdade devia ser esperado. Quem quer perguntar algo ou tem algo para contar sobre isso? Muito caladas hoje, só querem escutar. Muita gente viajando hoje. Uau! Ninguém quer saber. Então, vamos fazer um exercício meditativo? Vamos? Começando por um relaxamento, um exercício de respiração abdominal para ir treinando a nossa respiração para que no momento que o inesperado, nos surpreende, saber vir e respirar profundo desde o nosso abdômen, puxando todo esse monte de ar oxigenado para dentro do nosso pulmão que nos dá um tempo para pensar. Então vamos lá. Postura de meditação, mão esquerda em concha, mão direita em concha sobre ela, polegares tocando. Quem é flexível e pode fazer uma posição de yoga ou
a posição da flor de lótus, inclusive com as palmas dos pés voltadas para cima. Talvez a Helene Maior, minha professora de yoga. Pode ser com os anulares também, tocando o polegar sobre as coxas, ou esse mudra mais usado no budismo tibetano, coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para baixo, olhos ligeiramente entreabertos, olhando um ponto fixo no chão ou na mesa à sua frente. Depende se você está numa cadeira, no seu sofá, no seu escritório. Ou até deitada na posição supina com as pernas flexionadas, olhando entre os joelhos. Assentando no aqui e agora, respirando no seu ritmo. Vamos soltar e relaxar cada parte do corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Soltando a musculatura do topo da cabeça, da nuca, do rosto, do pescoço, soltando e relaxando a musculatura dos ombros, dos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dos dedos das mãos, soltando e relaxando a musculatura das costas, da cintura, das nádegas, soltando e relaxando a musculatura do peito, do ventre, da virilha, soltando e relaxando a musculatura das coxas, dos joelhos, das pernas, dos pés, dos dedos dos pés, soltando e relaxando toda a musculatura do seu corpo, deixando fluir com a força da gravidade, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Sentindo todo o corpo solto e relaxado. Coloque as mãos em concha sobre o seu umbigo. E perceba a movimentação do seu abdômen, inflando quando você inspira, murchando quando você expira. E vamos fazer 3 respirações abdominais profundas, inflando bastante o abdômen ao inspirar, murchando bastante o abdômen ao expirar.
vai recuperando o ritmo normal da sua respiração, mas sempre movendo o ventre, o abdômen, inflando o ventre quando inspira, murchando o ventre quando expira. Dando atenção ao movimento do seu abdômen, do seu ventre, durante a sua respiração. Abdômen infla quando inspiramos. Abdômen murcha quando expiramos. Meu ventre infla quando inspiro. Meu ventre murcha quando expiro. E agora vamos tirar nossa atenção do nosso abdômen, do movimento do nosso abdômen durante a respiração e colocar a nossa atenção na reflexão sobre impermanência, recordando que é uma lei universal que ocorre a cada segundo, mesmo quando não estou notando. Ocorre segundo a segundo, com todos e cada um de nós, com todas as pessoas, com todos os seres vivos, com todos os objetos e em todas as situações. Aceitar que não temos como impedir, porque é uma lei universal, rege a nossa existência, ocorre independente de nós. Aceitar de bom grado, com tranquilidade, colocando nosso foco em nos preparar para ser flexíveis, dobrar com o vento sem arrebentar. Quanto mais duros, firmes, sem querer mudar nossa forma de pensar, sem querer aceitar as coisas como são, sem querer aceitar que tudo pode mudar, a dureza rompe mais fácil. Ser flexível, maleável com o impermanente, se preparar para a impermanência, sendo flexível,
mais facilmente e mais rapidamente fluímos com a energia do novo acontecimento e encontramos nova forma de solucionar questões que precisem ser solucionadas por causa da impermanência. Leves ou graves, a questão é aceitar e fluir com ela, fluir com a mudança, encontrando a melhor forma de agir, preservando nossa saúde, em lugar de explodir, em lugar de reagir. Explodir e reagir traz cortisol, baixa minha imunidade. Quanto mais rápido me recupero da impermanência, mais tranquilidade, mais serotonina, mais clareza, mais equilibração, mais resultado. E vou me propor a refletir, repetir essa reflexão durante toda essa semana, cada dia. E vou me propor a estar com os olhos abertos ao meu redor para detectar a impermanência e estar de olhos abertos para comigo mesmo e detectar a impermanência em mim. Detectar, soltar, aceitando, fluir com ela. Piscando os olhos, movendo os braços, estirando. E antes de finalizar essa live de hoje, agradecer muitíssimo a presença de cada uma de vocês e lembrar que na semana que vem, na quinta que vem, não vai haver live, vai haver uma aula online em circuito fechado, gratuita, porém necessário se inscrever, porque é uma aula para quem realmente está interessado em saber como acelerar seu processo de transformação, de desenvolvimento pessoal, transformando áreas na sua vida que você queira trabalhar e transformar, através do treinamento mental para ativar sua atenção plena e saber lidar com suas emoções para ser feliz. Então, se inscreve, o link está na bio do meu Instagram e também pode me enviar para o meu direct, a mensagem direct, eu quero, e eu envio o link diretamente para vocês. Inscreve nessa aula, vai ser quinta-feira que vem, a partir das 8. Ok? Então, se chama O Caminho para a Mente Feliz. E se houver a possibilidade de fazer uma outra live durante a semana que vem, logo aviso que outro dia e hora eu vou estar fazendo. E para quem acaba de entrar, pois eu vou postar o vídeo, nos segundinhos mais ele vai estar disponível da live para quem não pôde assistir no gravado. Uma
Boa noite. Ui, acabei de falar, ó. Boa noite para quem está entrando agora. Estou encerrando a live, mas em minutinhos ela fica postada e você pode escutar a live no gravado porque ela vai para o feed do meu Instagram. Uma boa noite e muito obrigada pela presença.